aqui é um vídeo rapidinho para te ensinar a usar o Missão UFSC Redação. É um vídeo só para explicar algumas pendências. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é sobre o cronograma de estudo. Nesse cronograma de estudo, eu intercalei gênero e repertório. A ideia é, com esse cronograma, você fazer uma redação por semana, que é o ideal para você ser aprovado. E com esse cronograma, semana a semana, você vai intercalar se você vai estar estudando o gênero ou o repertório. Nessas redações sobre repertório, a ideia é ou você escolher um gênero que você não está tão familiarizado, ou então você fazer uma redação Enem, também pode ser utilizado dessa maneira. A coluna AT é se você já teve aula teórica sobre aquilo. O tema, bom, é para você colocar o tema da sua redação. E aí vocês estão vendo que do lado da coluna de nota, nós temos várias colunas com letra C. Aquilo ali é o critério de correção da banca da UFSC, uma vez que esse livro, por mais que sim, você possa usar para o Enem, ele é mais para a UFSC. Então nós temos o critério A, critério B, critério C e critério D. A ideia é você colocar em cada um desses critérios quanto que você tirou naquele critério. E na coluna de correção ou coluna de corrigido, você coloca um X se você já corrigiu aquela redação depois de receber a devolutiva do seu professor. Lembrando que eu não faço correção de redação, mas aqueles professores que eu coloquei na aba de indicados, a maioria faz. Agora eu preciso contar um pouquinho para você como é que funciona a questão de organização dos temas e gêneros de redação desse livro. Os gêneros eles foram organizados primeiro da UFSC, depois da Unicamp e depois da FUVEST. Vocês vão ver que na FUVEST tem apenas um gênero na primeira edição que está sendo lançada desse livro, que é o gênero de 2026. Isso porque antes de 2026 a FUVEST não cobrava gêneros literários além da dissertação. E vocês sabem que na UFSC não está mais querendo dissertação, então não fazia sentido eu colocar ali dissertação, uma vez que esse livro é para UFSC. A Unicamp, por outro lado, cobra muitos gêneros literários, e inclusive a UFSC já usou a Unicamp para se espelhar em ideias de gêneros. E é por isso que eu coloquei os 5 últimos gêneros cobrados na Unicamp. Vocês vão ver que é uma estrutura um pouco diferente de elaboração desses gêneros, mas a ideia é você escrever uma redação estilo UFSC. Além disso, dentro dos gêneros, os temas estão organizados por ordem crescente. Começa das provas mais antigas e vem para as provas mais recentes. E vocês também vão ver que sempre tem o tema e o gênero com os textos motivadores. Se tiver, porque nós não temos cartilhas de sempre, né? A gente tem as cartilhas desde 2020, se eu não estou enganada. Tem redações modelo. Eu sempre coloco 2 redações modelo notas altas. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que essas redações elas são tiradas das cartilhas. As cartilhas são documentos que já estão disponíveis gratuitamente na internet. Eu não coloquei o nome do autor, apesar de que algumas cartilhas trazem essa informação. Se tiver alguma pessoa que teve a sua redação colocada nesse livro aqui e gostaria que não fosse colocada, é só me avisar que eu retiro e troco por outra redação sem problema nenhum. Mas também fica a dica para vocês, se vocês querem mais redações sobre esses gêneros e esses temas, peguem as cartilhas no site Desempenhos Med, ou Casa das Cartilhas. Eu não lembro agora qual que é o nome do site, mas é um desses dois, qualquer um desses dois que você colocar no Google vai aparecer. E logo depois das redações modelo que você tem para estudar, tem 2 espaços para você escrever redação. A ideia é que você escreva cada gênero no mínimo 2 vezes, principalmente os gêneros mais cobrados, e para isso vocês sabem que existem os gráficos aqui nesse livro. Também vale a pena lembrar que a UFSC dificultou um pouquinho na correção da redação do último vestibular de 2026. Então vocês vão ver que redações que antes tiravam 9, 9,5, talvez tenham tirado notas mais baixas na última prova. Ainda assim é importante você ler redações antigas, sobretudo as redações notas mais altas, 9,5, 9,75, tem inclusive redação nota 10 aqui, para vocês terem uma ideia do que é uma redação nota alta para a UFSC. Nós não temos aqui ainda nesse livro as redações de 2026, porque esse livro está sendo lançado em fevereiro e a cartilha nem começou a ser produzida. No entanto, quando essa cartilha lançar, eu vou disponibilizar a nova versão desse livro com as cartilhas inseridas gratuitamente no Hotmart para quem já adquiriu esse livro. Por fim, eu quero lembrar que o rascunho, a folha de rascunho que eu coloquei esse livro aqui, foi tirada diretamente das provas da UFSC, então é bem similar à folha oficial que você vai ter no dia. Se você não viu aqui ainda os vídeos desse canal, é importante você ver, porque tem dica de redação aqui, tem vídeo sobre redação e tem vídeo sobre as outras matérias também. Não se esqueçam de seguir o Instagram do Missão UFSC. Beijinho, até mais!